Olá, meus amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui convidando vocês para que possamos juntos, sermos edificados para o crescimento da fé, o firmamento da fé, pelo conhecimento da fé. Esse conhecimento que nós temos através da palavra, a palavra de Deus revelada para nós. Palavra essa que está ao alcance de todos, e cabe a todos ser prudente, examiná-la, buscar o conhecimento de Deus, principiado, revelado na sua palavra, que muitos têm negligenciado, e por causa da negligência, por causa do desprezo, por causa da loucura, vão se perder e vão estar desviados de Deus por causa da loucura. Quando Jesus ele dá aquele ensinamento usando a parábola das 10 virgens, você acha que qual é o ensinamento que Jesus está passando ali? Você acha que Jesus narrou aquela parábola das 10 virgens só para completar espaço vazio? Nada que Jesus falou foi para completar nenhum espaço vazio, nem foi em vão. Todo o ensinamento de Cristo, tudo que Jesus ensinou e falou, é importante a gente observar. Quando Jesus dá aquela parábola das 10 virgens, ele está mostrando que mesmo que todos estejam crendo nele, na fé nele, com a esperança nele, se não for prudente, não tem vida com ele, não tem encontro com ele. O encontro com Jesus é para quem persevera até o fim. E ele disse isso. O encontro com Jesus é para quem é prudente. Quando Jesus ele dá aquela parábola das 10 virgens, ele está advertindo os seus discípulos ao cuidado da vigilância, ao cuidado da perseverança, para não se perder do encontro com ele. Esse encontro com ele só vai poder estar quem estiver com o azeite na sua botija, para garantir que a lamparina não se apague, permaneça acesa. Essa lamparina não é um objeto físico, é a nossa vida, que tem que estar acesa, guiada pela luz de Deus, que é a palavra. O azeite na botija é o Espírito Santo, que nos guia nessa palavra. Tem muita gente que tem a palavra, mas está morto, porque a palavra está só no intelectual. Não entrou no seu interior, não transformou o seu interior. O Espírito Santo é ele que nos conduz na palavra. Temos que aceitar a palavra para o Espírito Santo fazer morada em nós, para nos guiar na vida com Deus pela palavra. Porque só a palavra, todo mundo tem a palavra. Todo mundo usa a Bíblia. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo está lendo e ministrando a Bíblia. Mas a Bíblia, sem a direção do Espírito Santo, leva os homens à loucura porque quer interpretar por eles mesmos. É o que acontece com essas heresias, esses movimentos, esses evangelhos anátemas, essas doutrinas de demônios, porque são interpretadas pelo homem que não tem o Espírito Santo. O homem que cria interpretações pela sua mente corrupta, separada da verdade de Deus, onde eles criam preceitos, princípios, estabelecem como verdade de Deus para o povo viver, adorando a Deus em vão. É crer na palavra com arrependimento para receber o Espírito Santo, para que aí sim
Então, quem não for prudente, aqueles que já creram na palavra, recebeu o Espírito Santo, se não for prudente para se manter na direção do Espírito Santo, que nos direciona pela palavra, é louco. E quando Jesus dá aquela parábola das 10 virgens, está se referindo a isso. Pessoas que estão com a fé nele, pessoas que estão na esperança da vinda dele, mas que são loucos, não são prudentes, não estão se conduzindo pela palavra, estão feitos loucos, desprezando a palavra e seguindo uma vida com Deus sem o azeite na botija, a vida apagada, porque não está guiado pelo Espírito Santo, pela luz de Deus que é a palavra. Estão guiadas pelos movimentos em nome de Deus. Esses são loucos. Então tudo que Jesus ele ensinou, advertiu, orientou, é para a nossa vida prudente como cristão, perseverando no ensinamento, na direção de Cristo. E é isso que eu quero falar com você também, nesse exato momento, nessa live, está sendo agora direcionada a vocês, nesse meio de comunicação aqui no Facebook, onde a gente aproveita esse meio de comunicação para levar a comunicação do Reino de Deus para vocês, que sempre estão aí assistindo e ficando dentro de uma condição, proporcionando a todos que se interessem a buscar o conhecimento de Deus, que possa ter esse material aí, essa oportunidade aí na internet, para levar para você o conhecimento de Deus, através desse meio de comunicação. Esse é o objetivo. A gente colocar ao alcance de quem quiser. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A palavra tem que ser pregada. E tem que ser levada ao alcance de todos. Creio ou não, é com cada um que ouve. Com cada um que escolhe. Então, vamos aprender a importância daquilo que Jesus ensinou. Que hoje, sabe o que acontece? Esse povo hoje que está aí com a fé em Jesus, com a esperança de vida com Jesus, aguardando a vinda dele, estão feitos louco, nercio, não é prudente. Porque Jesus vai dizer que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. As 10 virgens, todas estavam aguardando o noivo. Mas só foi ao encontro do noivo as prudentes, que se manteram com prudência, priorizando sua vida com o azeite na botija e com a sua lamparina acesa. A sua vida está acesa na direção da luz de Deus, a palavra. A sua vida está com o azeite na botija, que é o Espírito Santo, que lhe guia na palavra. Se você não tiver com essa prudência, em buscar colocar a sua vida na direção do Espírito Santo, pela luz de Deus, que é a palavra, e você tem que se submeter à palavra, ser prudente a estar na palavra, examinar tudo se condiz com a palavra. Se você estiver vivendo esse oba-oba com o mundo, em nome de Deus, você está perdido. É louco. Você pode estar crendo em Jesus, você pode ter a esperança da vinda de Jesus, você pode estar acreditando que vai para o céu, e você está perdido e não sabe, porque é louco. Não é prudente para manter sua vida nessa esperança. Porque para você se manter nessa esperança, tem que ser prudente a estar com a sua vida priorizando, andando na direção que Cristo deu. Para que você, nessa direção, persevere até o fim. Para que você tenha cuidado da tua vida na doutrina de Cristo. Porque é somente isso que você tem que fazer para se manter na salvação. É o que a palavra ensina. Paulo diz a Timóteo, na sua primeira carta, 4,16. Cuida de ti e da doutrina. O que é a doutrina? É os ensinos de Jesus. É tudo aquilo que Jesus orientou. Você tem que cuidar na tua vida, na direção de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. Tua vida está na direção de Cristo. Tu estás guiado verdadeiramente com uma vida de fé em Deus, no que o Evangelho ensina. O que tu pratica, vive como regra de fé e prática com Deus, é o que Jesus ensinou? É o que está revelado no Evangelho? Tua vida está guiada pela luz de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Quem está guiando você numa vida de fé com Deus é Jesus ou você está feito louco, andando numa direção com Deus sem prudência? Tudo que dizer é Deus. Deus está falando, Deus está revelando, é poder, é milagre. Deus está aqui, Deus está ali. Hoje é Deus aqui operando, é Deus fazendo milagre. Você for seguir, você é louco. Você é louco. Você tem que andar com a sua vida de fé, com prudência, na direção de Deus, que é tudo que Jesus ensinou para o homem andar com Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, então eu tenho que andar por Ele. Eu tenho que andar no que Ele ensinou. Eu tenho que submeter a minha vida, não é uma regra de legalismo religioso, é a Cristo, pelos ensinamentos dele. E Jesus vai dizer que ele faz uma comparação de um homem louco e um prudente. O louco é aquele que não está nem aí para a palavra de Deus, que guia-se na vida com Deus, dentro de tudo aquilo que se diz que é de Deus. Mas Jesus vai dizer, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra, ou seja, o que é? Ouvir e praticar a palavra de Jesus. É aprender de Cristo e se conduzir numa vida de princípios e valores de fé dentro do que Cristo ensinou para se manter numa vida segura no caminho da salvação. O louco é aquele que edifica sua casa na areia. Edificar a casa na areia é uma expressão que Jesus usa para mostrar a vida desse povo que diz que é de Deus, que não está alicerçado na palavra de Cristo. Em Cristo, todo mundo diz que é de Deus, mas a sua vida está alicerçada na areia, porque estão dizendo que é de Deus, não baseado nem alicerçado no fundamento que é Cristo, a palavra. Estão dizendo que é de Deus, vivendo para Deus, baseado e alicerçado na sua vida religiosa, nos seus princípios e valores da religião. É louco. Não vai subsistir diante de Deus. Não vai subsistir diante do juízo. Só quem vai prevalecer, só quem vai estar de pé diante de Deus para receber a glória é os que estiverem na palavra. Por isso que Jesus vai dizer, sejam fiéis até a morte, para que recebam a coroa da vida. Tendo pouca força. Ele sabe que eu e você tem pouca força. Ele sabe que eu e você somos fracos. Mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque na nossa fraqueza, Deus manifesta a sua graça para que a gente suporte, persevere e prevaleça. Então Jesus vai dizer, tendo pouca força, guardaste o quê? A minha palavra. O que é que você está guardando? O que é que você está colocando na sua vida como regra, princípio e submetendo-se, consagrando e devotando sua vida como se fosse para Deus? Você está guardando o quê? É a palavra de Cristo? É o que ele ensinou? Jesus vai dizer, tendo pouca força, guardastes as minhas palavras e não negaste o meu nome. Não negar o nome do Senhor é se manter fiel a Ele no senhorio dele. Você está sendo servo de Cristo ou de um sistema religioso? Quem é o Senhor da tua vida? Qual é a autoridade que rege na tua vida para com Deus? Qual é a autoridade espiritual que você está sendo regido e submetido? É Cristo? Ou é a autoridade dos homens dentro do sistema religioso? Que dizem que são a autoridade de Deus, onde o povo tem se submetido, escravizado sua vida e seu viver. Então nós temos que ser prudentes, irmãos, e buscar entender, examinar, aprender o que Jesus ensinou. E ter cuidado com a nossa vida cristã, priorizando, não é um ambiente, uma religiosidade, uma vida de sacrifício e penitência religiosa. Nós temos que priorizar a nossa vida com cuidado e zelo, é na doutrina de Cristo, não é em nenhum outro meio. O povo hoje faz diferente. O povo hoje está trocando os valores e os princípios. Então é isso que eu quero convidar você agora para a gente, diante dessa ministração que nós estamos levando aqui, esclarecendo, levando o conhecimento, que é para quê?
você tenha o entendimento de uma vida verdadeira com Deus. Como prudente, edificado verdadeiramente na rocha, com a vida firmada em Deus. O mundo pensam que estão com a sua vida em Deus, edificando sua vida na areia. O alicerce, o fundamento que as pessoas têm firmado sua vida com Deus, não é em Cristo, na palavra. É nos ambientes, no sistema religioso. Então, quando Jesus ele dá a parábola das 10 virgens, ele está mostrando ali, dando um ensinamento espiritual para nós, discípulos dele. Ser prudente, ter cuidado para receber aquele grande momento do encontro com Jesus que vai se dar quando ele vier. É uma simbologia, ele é o noivo, nós somos a noiva. A igreja, o povo que aguarda este grande momento, essa esperança, que está perseverando, é considerada como noiva, a igreja de Deus, corpo de Cristo. E quando Jesus ele dá a parábola das 10 virgens, ele está advertindo para que sejamos prudentes. Porque todos estão esperando esse momento. Mas só vai ao encontro do noivo, só vai ser levada, só vai ter um encontro com o noivo, verdadeiramente. A noiva fiel, leal, que persevera na fidelidade e lealdade. Você como noiva de Cristo, igreja de Cristo, você está sendo fiel a Cristo? Sua vida está sendo devota a Ele? Você está se submetendo a Ele como Senhor? Você está sendo fiel, se mantendo puro ou pura, como uma noiva para Cristo, a Ele? E como é isso, irmão Wellington? Você tem que se manter fiel a Cristo. Não adulterar. Não viver a impureza. E como é isso? Todo aquele que não está na doutrina de Cristo, que não está submisso ao senhorio de Cristo, que não está com a sua vida devota e consagrada a Cristo pela palavra, todo aquele que está vivendo outro conceito de doutrina, princípios e valores, está adulterando, está se contaminando, não está sendo fiel a Jesus. Todo aquele que está se submetendo ao sistema, aos homens, como Senhor da sua vida, está adulterando. Todo aquele que está colocando outros meios, que não é exclusivamente Cristo, está adulterando. Isso fala de adultério, de prostituição, não é no sentido de mulher com homem, é no sentido da fé. Nós, como noiva de Cristo, a nossa vida de fé, princípios e valores, não pode ser contaminado com nenhum conceito religioso. Nós não podemos estar escravos de nenhum sistema religioso. Nós, como noiva de Cristo, temos que se manter fiel a Cristo. Nós não podemos estar com a nossa vida devota, consagrada a nenhum sistema religioso, a não ser a Cristo, pela palavra. O mundo está corrompido. Muitos que estão aguardando a fé em Jesus, a vinda de Jesus, estão corrompidos, estão adulterando, apartaram-se de Cristo, porque não se manteram leal a Cristo. E como é que nós somos fiéis e leal a Cristo? Guardando a palavra dele. Não é palavra de sistema religioso. Não é regra, nem norma, nem ordenança de sistema religioso. Nós só somos fiéis a Cristo quando somos prudentes, negando a nossa vida, o nosso viver, para se submeter à vontade da direção de Cristo na nossa vida. Ele vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Só serão discípulos de Cristo quem está na palavra dele. Todos se declaram cristãos, mas não estão na palavra dele. Jesus vai dizer, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos, cristão. Cristão é quem guarda a palavra de Cristo. Não é quem vive uma vida escravizada, devota do legalismo de igreja, guardando práticas e regras e ordenança de trabalho, de cumprir obrigações de igreja. Cristão é quem está guardando a palavra de Cristo. Aonde? Na sua vida e no seu viver. Não é guardando regra e norma e vida de social de igreja.
é guardando a palavra de Cristo para viver no seu viver, aonde você estiver, é cristão. Cristão não é quem está vivendo uma religião cristã. Cristão é quem está com a sua vida vivida em Cristo. Jesus vai dizer, do que adianta vocês dizer que eu sou o Senhor de vocês, se vocês não guardam a minha palavra? Se vocês não fazem o que eu mando? Se vocês não creem no que eu ensino? Vocês estão buscando esperança, vida com Deus por outro caminho que eu não ensinei. Do que adianta você dizer que é dele, que Jesus é Senhor, que Jesus é o guia de vocês, se vocês não estão sendo guiados por ele? A vida de vocês está sendo dirigida, conduzida, guiada, não é por ele, a luz. É pelos líderes das religiões. São trevas. Como é que vocês dizem que é do Senhor Jesus? Ser cristão é estar em Cristo, vivendo em Cristo, como disse Paulo. Paulo, antes de se converter a Jesus, Paulo não era cristão. Paulo era um religioso, denominado-se fariseu, da religião farisaica. Paulo era um discípulo da religião, mas ele achava que era de Deus. Ele achava que estava servindo a Deus, só que ele estava cego. Foi preciso cair as escamas dos olhos de Paulo. Isso fala no sentido espiritual. A luz de Deus tem que raiar no teu entendimento, para que as trevas que o diabo cega o teu entendimento venha a ser dissipada e a luz de Deus esclareça o teu entendimento para uma vida real com Deus. Paulo era um religioso fariseu. Ele se denominava pela sua religião. Você se denomina de Deus por Cristo ou pela tua igreja? Ou pela tua religião? Você não é um cristão. O que você tem vivido e praticado? É a doutrina de Cristo ou a doutrina da tua igreja? Dentro do teu sistema religioso. Você não é um cristão. O apóstolo Paulo ele vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não precisava buscar Jesus ali, aqui e acolá. Paulo não precisava buscar Jesus em nenhum lugar. Paulo não precisava ir adorar Jesus em nenhum templo. Paulo vai dizer, Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele creu em Jesus, se converteu a Jesus e a vida dele agora passou a ser guiada, não pela religião, não por ele, não pelo que ele achava. A vida dele passa a ser guiada por Jesus. Ele vai dizer, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé, no Filho de Deus. A vida que tu vive é na fé em Jesus ou na igreja, ou nos cultos, ou nas campanhas, ou nos pactos, ou nos objetos, ou no sal grosso, ou no rosa ungida. A vida de fé em Deus que tu vive é em Jesus o único alvo da fé, singular e exclusivo, não tem outro, ou a vida que tu vive de fé em Deus é dentro de trabalho religioso, de ritual, de cerimonial, de objeto, de lugares, hein? Pensa nisso, irmão. Ser cristão é estar em Cristo, convertido a Cristo, com a tua vida submissa a Cristo, com a tua vida guiada pela doutrina de Cristo, o ensinamento, tudo que ele orientou, não por doutrina de igreja nenhuma, estabelecida por nenhum homem, que diz que é a autoridade de Deus. Então, nós precisamos observar o que Jesus ensinou para ser prudente. É isso que devemos priorizar, para que a nossa vida não venha se desviar do caminho da salvação. É o que Paulo vai advertir a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Para que eu permaneça no caminho da salvação, eu tenho que priorizar o cuidado da minha vida no conhecimento do que Cristo ensinou. E quando Jesus diz que 5 noivas foram ao encontro do Senhor, e as outras 5, aliás, ao encontro do noivo, e as outras 5 ficaram, e o noivo vai dizer, não conheço vocês, porque Jesus só conhece quem está compromissado com ele. Não é quem está compromissado com nenhum conceito religioso. De Jesus só é quem está nele, guardado na palavra dele. Não é quem está nessa ou naquela religião. E no ensino da parábola das 10 virgens, Jesus vai dizer que 5 subiram. Por que subiram? Porque estavam com a sua vida prudente, guardando o azeite e com a lamparina acesa.
E as 5 que não subiram, que ficaram, não foram reconhecidas pelo noivo, foram as loucas. Por que ficaram? Porque estavam com a vida apagada, não estavam na direção do Espírito Santo, não estavam com o azeite na botija, que é o Espírito Santo, e nem com a lamparina acesa. Apagou-se. A lamparina se apagou. A palavra não estava mais na mente, dirigindo elas, iluminando elas. Elas estavam perdidas na palavra. Hoje tem muita gente com a lamparina apagada, porque não tem mais a direção da palavra de Deus. Estão sendo guiadas por princípios de homens, dentro de religiões. Não estão com o azeite na botija, porque não tem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em ninguém para centralizar a vida de ninguém dentro de nenhum ambiente. E todos que estão vivendo uma fé em Deus, uma esperança da vinda de Jesus, nessa condição, vai se decepcionar como as 5 virgens loucas, porque não foram prudentes a manter sua vida acesa na direção da palavra e nem o azeite na botija, que é o Espírito Santo em nós, trabalhando na nossa direção, guiado pela palavra. É isso que vai acontecer. Hoje, o mundo, muitos vivem aí dizendo que estão cheios do Espírito Santo, criando os movimentos dizendo que é o Espírito Santo, vivendo os preceitos, paganismo, misticismo, vivendo o ritual cerimonial pagão, mas dizem que é o Espírito Santo. Por que não é o Espírito Santo? Porque tudo isso leva as pessoas a desviar de Cristo. O Espírito Santo não guia ninguém contrário a Cristo. Por que não é o Espírito Santo? Porque tudo isso tira a pessoa da doutrina de Cristo. O Espírito Santo não conduz ninguém contrário à doutrina de Cristo. Por que não é o Espírito Santo? Porque todos esses movimentos, tudo isso que as pessoas estão vivendo como se fosse Deus, o Espírito Santo, não leva elas a glorificar Cristo. Não leva elas a estar com a fé em Cristo. O Espírito Santo não conduz ninguém a colocar sua fé em lugar, em ambiente, em objeto, em ritual, em culto, em coisas que são criadas como meios de graça e de providência de Deus para o povo viver, praticar e acreditar que Deus vai fazer por ali. O Espírito Santo não guia ninguém. Não é o Espírito Santo. Esse povo está sem o azeite na botija. Mas se dizem que estão cheios do poder de Deus. É aí onde a mente está cauterizada na mentira do diabo. Pensando eles que são de Deus. E passam a viver uma vida de sacrifício de tolo. Adorando a Deus em vão. Reprovados da fé. Desviados da fé. Mas estão achando que são de Deus. Estão na esperança da vida eterna. Estão aguardando Jesus sem a lamparina acesa, sem o azeite na botija. Porque a mente deles não está iluminada pela verdade do Evangelho. Tudo que eles vivem e praticam não é o que o Evangelho ensina. A vida deles não está sendo guiada pelo Espírito Santo, o azeite na botija. Toda a direção de fé que esse povo está se conduzindo não é por onde o Espírito Santo conduz. Tudo isso é vã. Mas nós temos que ser prudentes, irmãos. Temos que priorizar a nossa vida. Conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor Jesus. Por onde vamos manter a nossa vida firme e firmada nele? É pela palavra dele. A palavra dele é o ensino, é a doutrina, é a direção que ele nos conduz para uma vida com Deus. Não é a direção que os homens, dentro do sistema religioso, têm conduzido o povo a viver e praticar esse movimento pagão. Esse paganismo, esses misticismos que o povo tem vivido nesses ambientes, onde mistificaram os ambientes. Olha que paganismo. O Evangelho não ensina isso. Preste atenção no que eu vou agora expor aqui para você. Eu convido a sua atenção para você agora, nesse momento, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Eu chamo a sua atenção para que nesse momento, você que está aí, possa estar
contemplando e recebendo o esclarecimento desse momento tão maravilhoso de edificação que está sendo levado para você. Eu peço atenção a você, escute agora o que eu vou aqui esclarecer. Observem o misticismo que estão vivendo, o paganismo que estão vivendo, a abominação que estão vivendo, em nome de Deus. E eles estão na esperança, viu? Eles estão na fé em Deus, na esperança. Mas são loucos, porque não são prudentes. Não estão sendo guiados pela luz de Deus, pela palavra. Olha, escuta o que eu vou agora relatar aqui para vocês. Olha o misticismo que criaram em nome de fé em Deus, desviando o povo de tudo aquilo que o Evangelho nos revela e nos mostra a seguirmos. Eu tenho falado muito sobre esse princípio, essa ideia que o povo tem de igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo do local, do ambiente que criaram como casa de Deus, como templo, como lugar sagrado. Isso é misticismo. Eu tenho trabalhado muito refutando e esclarecendo o povo diante dessa mentira, que o povo foi formado. Isso não é de agora, não. Isso vem de séculos, lá do século III, onde foi oficializada essa mentira pelo sistema católico romano, de igreja, casa de Deus, e outros movimentos vãs, místicos, pagãos. Escuta o que eu vou agora levar para você sobre essa realidade. O povo hoje está mistificando o ambiente. Centralizam sua fé, sua vida com Deus, não é em Jesus, é no ambiente. E isso tudo é paganismo. O Evangelho não ensina isso. Olha, deixa eu levar para você o esclarecimento. Hoje eles criaram esse ambiente, esse lugar físico chamado igreja, onde eles centralizam tudo. Onde eles dizem que é casa de Deus, é templo, é santuário. E tudo é centralizado nesse ambiente. O Evangelho não ensina nada disso. Onde as pessoas centralizam sua vida com Deus, retendo seu viver com Deus, dentro desse ambiente, por meio desse ambiente chamado igreja, casa de Deus. Essa mentira que foi criada pelo diabo. Isso não procede da verdade de Deus. Criaram um altar. Olha quanto paganismo. Olha quantas abominações que levam o povo a desviar de Cristo. Que tira o povo da direção do Evangelho. Que o Evangelho não ensina. Olha o que as pessoas estão vivendo no entendimento. Em fé em Deus. Estão vivendo suas vidas centralizadas no ambiente chamado igreja. Onde eles foram ensinados que ali é onde Deus mora. É a casa de Deus. É o lugar santo, é o templo, é o santuário. E eles centralizam tudo dentro desse ambiente. A vida do povo é escravizada lá. É de lá que sai a direção de vida com Deus. Tudo para Deus, para você fazer, tem que ser dentro desse ambiente chamado igreja, sobre a autoridade eclesiástica dos homens que se estabeleceram nesse ambiente, onde reteram Deus como se fosse submisso a eles, para que o povo vivesse por Deus nesses ambientes através deles. Olha que paganismo. O Evangelho não ensina isso. Isso foi criado pelo sistema católico romano, lá no século III, a partir de Constantino. E eles também criaram um altar. Olha que paganismo. Dentro desse ambiente chamado Casa de Deus, eles criaram um altar, lugar santo, onde fica os ungidos, aonde só pode estar nesse lugar quem tiver santificado, porque o lugar é santo. Como disse Deus a Moisés: Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque a terra que tu está pisando é terra santa, é lugar santo. Aí eles colocam isso como um altar. Olha, no altar não é qualquer um que sobe. O altar é o lugar santo, onde estão os homens ungidos de Deus, para o povo adorar a Deus pela mediação desses homens através do altar. Dentro das igrejas, paganismo, irmão. Isso é paganismo, irmão. O Evangelho não ensina isso. A igreja de Cristo não é orientada a estar dentro de nenhum ambiente, lugar físico chamado templo, santuário, casa de Deus. A igreja de Cristo,
os cristãos não foram ensinados a se dirigir a nenhum altar onde tem autoridades de Deus, homens ungidos, para fazer a mediação do povo. A igreja de Cristo não foi ensinada nisso. Isso é paganismo. Mas vamos ver mais abominação, mais misticismo e mais paganismo que o povo está aprendendo dentro desses ambientes. Criaram autoridade espiritual para o povo se submeter, como se fosse a Deus. A autoridade espiritual, onde eles criam essa mentira do diabo, levando o povo a estar submisso aos líderes religiosos, dentro das suas igrejas, religiões, que chamam de casa de Deus, onde tem o altar, onde eles se colocam no altar como autoridade espiritual de Deus para o povo. Olha quanto paganismo. O Evangelho não ensina isso. Os apóstolos não ensinaram isso. Os apóstolos não estavam dentro de igreja. Os apóstolos não estavam em altares. Os apóstolos não diziam a ninguém que eles eram ungidos, autoridade de Deus para o povo. Os apóstolos pregavam o Evangelho. A autoridade de Deus para o povo é Cristo a palavra, não é nenhum líder religioso. Os apóstolos não ensinaram ninguém a estar dentro de nenhuma casa de Deus, a estar adorando a Deus mediado pelo homem dentro de nenhum altar. Isso é paganismo. Isso está sendo vivido ao longo dos séculos no sistema religioso, porque é a mentira do diabo. Mas se você está ouvindo e dando crédito à verdade de Deus, sai do meio deles, se convertam a Cristo, venham para a verdade, renuncie à mentira e se converta à verdade, que é aquilo que Cristo nos ensinou. O próprio Jesus é a verdade. E Jesus não orientou ninguém a estar dentro de nenhuma casa ou santuário que diz que é de Deus. Jesus não ensinou ninguém a estar submisso à autoridade espiritual de nenhum líder de nenhuma religião. Jesus não ensinou ninguém a buscar adoração a Deus por meio de nenhum altar. Olha quanto paganismo que o povo está vivendo como louco. Uma fé em Jesus dentro dessas doutrinas de demônios. Isso é doutrina de demônios. Criaram esse lugar como casa de Deus. Dentro desse lugar criaram o altar. E em cima desse altar coloca os homens que determinaram que eles são autoridade de Deus, ungido de Deus para o povo. Estabelecem rituais, cerimoniais, objetos como meio de graça. E agora, olha outras abominações que o povo está aprendendo nesses lugares. Eles criam rituais, cerimoniais, eles criam cultos, mistificam tudo isso, criam objetos para o povo acreditar que por aquele objeto Deus vai operar. Você tem que ter a rosa ungida, tem que ter o sal grosso, tem que ter o rosário, tem que ter o escapulário, tem que ter o terço, tem que ter a campanha, tem que ter o pacto, tem que ter o voto, tem que ter a fogueira santa. Tudo isso é misticismo criado na religião, no sistema religioso pelos homens. Eles criaram essas mentiras inteiras. A mentira de casa de Deus, a mentira de altar, a mentira de líder religioso como autoridade de Deus, a mentira de rituais e objetos como meio de graça. Você tem que ser batizado, você tem que tomar ceia, você tem que dar o dízimo, você tem que guardar o sábado, você tem que estar nos cultos, nos trabalhos. Olha outra mentira que eles criaram. Colocaram como serviço a Deus e como obra de Deus obrigação religiosa, atividade religiosa, compromisso religioso, tarefa religiosa. Eles levam o povo a acreditar que ali é você servindo a Deus. Ali é a obra de Deus. Você tem que se dedicar ao trabalho da religião, às obrigações religiosas, às atividades religiosas, às metas que são dadas para você viver, cumprir e praticar na religião. Porque isso é servir a Deus, é obra de Deus. É mentira. O Evangelho não ensina isso. Ao contrário, o próprio Jesus ensinou que a obra de Deus não é nenhum trabalho de igreja. Não é nenhum sacrifício religioso e obrigação de igreja ou religião. A obra de Deus é Cristo. É essa obra que devemos crer e perseverar nela, sendo firme, constante e abundante, sabendo que a nossa fé na obra de Deus é por onde somos salvos. Não é fazendo obra dentro de igreja para ser salvo. Eles trocaram os valores. Eles trocaram os princípios.
Quando eu digo eles, porque eles são ministros de Satanás. A mente deles estão apartada da verdade. Estão influenciadas pelos espíritos enganadores que levam eles, esses homens que dizem que é de Deus, dentro do sistema religioso, a colocar para o povo viver escravizado em princípios e valores estabelecidos por eles e não por Deus. Olha quanta coisa pagã, mística e abominável a Deus o povo está vivendo dentro do sistema religioso como se fosse de Deus. Condicionaram as pessoas a buscar a Deus, a cultuar a Deus, a adorar a Deus, encontrar a Deus dentro dos ambientes de igreja. Você, para adorar a Deus, tem que ir para a igreja. Você, para cultuar a Deus, tem que ir para a igreja. Até isso eles perverteram a verdade. Culto a Deus não é reunião de igreja. Culto a Deus não é praticar formalidade religiosa de igreja. Culto a Deus é a nossa vida sendo obedecida, colocada na vontade de Deus, se negando, renunciando. Esse é o culto que Deus ele quer de cada um de nós. É o culto racional, como disse Paulo, Romanos 12. O culto racional é a gente ceder a nossa vida neste corpo aqui a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. É eu, enquanto estiver nesse corpo, nessa vida aqui, eu viver com a minha fé em Deus, me negando, renunciando e submisso à palavra de Deus, que tem que estar guardada no meu entendimento, para que eu não peque contra Deus. Mas eles ensinam o povo que o culto é as sociais de igreja, é as reuniões, as solenidades, as atividades de igreja. Eles colocaram, centralizaram toda a vida do povo como se fosse para Deus dentro do ambiente chamado igreja. Você só pode cultuar a Deus na igreja. Você tem que ir para a igreja para quê? Adorar a Deus. Tem que buscar a Deus aonde? Na igreja. Tudo é centralizado nas igrejas. O diabo colocou essa mentira aonde Deus está centralizado dentro dos ambientes chamados igreja. Restringir o Deus. Você só pode encontrar Deus, você só pode ser de Deus, você só pode servir a Deus, Deus só pode te abençoar se tu estiver na igreja. Igreja que eu falo é os lugares físicos, geográficos, que eles construíram com a mentira de que ali é casa de Deus, de que ali é um santuário, é ali onde Deus está para o povo ir buscar a Deus. Então veja que tudo isso desvia o povo de Cristo. O centro da nossa visão de fé, de busca de vida com Deus, não é um ambiente religioso. É Jesus, a palavra dele. Onde tudo é direcionado para o povo viver, seguir, praticar, dentro das casas, dos ambientes, dos templos, dos santuários, chamado igreja, onde dizem que é casa de Deus. O povo está tão levado à mentira que o povo está tendo o entendimento de que só são de Deus se estiver nas igrejas. Quando eles não estão nas igrejas, quando eles passam um tempo sem ir para as igrejas, eles ficam com a mente acusando ele de que eles estão desviados, de que eles não são de Deus, de que eles vão passar o estreito de Deus. Por quê? Porque saíram das igrejas. Eles colocam seu alicerce, seu fundamento de vida com Deus não é em Cristo. A confiança dele de que está em Deus é nas igrejas. E ai deles, se não estiver nas igrejas, servindo, submisso, na obediência dos seus líderes, porque eles são ensinados de que eles vão passar pelo estreito, porque não estão submetendo-se a Deus, porque eles são ensinados dentro das igrejas que submissão a Deus é estar sobre o legalismo religioso, os fardos e jugo de servidão estabelecido pelos líderes, a autoridade e o domínio do povo, que são os líderes, levando o povo a estar submisso a eles. E ai do povo, se não se submeter a eles. Porque o povo é ensinado de que estão se rebelando contra Deus, não se submetendo a eles. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus ele ensinou o contrário. E se você for inteligente, for buscar
a luz de Deus para iluminar a tua mente pela palavra, e se você começar a examinar a palavra, você vai ver que tudo que é ensinado por esses líderes dentro da religião vai de encontro ao que Jesus ensinou. Jesus vai dizer assim, isso está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 25 ao 27. Jesus vai dizer, eles governam e usam de autoridade sobre o povo. Entre vocês, Jesus está falando com seus discípulos. Olha o que Jesus vai dizer. Entre vocês, quem quiser ser o maior, que sirva. Entre vocês não devem ter quem queira exercer de autoridade ou de domínio sobre vós, porque um só é o vosso mestre, um só é o vosso Senhor. Só há uma cabeça que o corpo tem que estar submisso e sendo guiado. E essa cabeça não é nenhum líder religioso. É Jesus, o Senhor, pela qual a igreja tem que ser guiada. E Jesus não colocou nem Pedro, nem Paulo, nem nenhum apóstolo como autoridade espiritual sobre nós, igreja dele. Porque Jesus disse que ele estaria conosco. Se ele não tivesse conosco, ele poderia botar um substituto, como ensina a doutrina de demônio do sistema católico romano, que o Papa é o substituto de Cristo, aonde é a ponta que faz a ligação do povo com Deus. É o homem, o líder religioso supremo do sistema católico romano. Vigário de Cristo, ó, substituto de Cristo. Olha como o diabo leva o povo a viver na mentira e o povo pensa que está na verdade. Dentro do sistema católico romano, o povo é guiado pelo líder supremo que diz que é o substituto de Cristo. Dentro do sistema religioso evangélico, a mentira vem com outro rótulo. O povo é guiado pelos líderes chamados pastores, que dizem que é a autoridade de Deus para o povo. Já tem um rótulo diferente, mas a mentira é a mesma. Onde o povo tem que estar submisso ao sistema pelo homem, que é o governo do sistema, na direção da inspiração das trevas. Porque o Espírito Santo, que é a luz, não guia ninguém por esse princípio. Então, vejam, meus irmãos, quantas abominações, irmãos. Eu vou repassar rapidinho. Eu vou repassar rapidinho tudo aqui que eu levei ao esclarecimento de vocês nesse momento. Estou mostrando aqui que nós temos que ser prudentes com a nossa fé em Deus se nós temos a esperança verdadeira de ir ao céu. E isso só pode acontecer pela nossa fé. E a nossa fé tem que estar no único alvo, que é Cristo. E a nossa vida tem que ser prudente. Temos que perseverar e ter cuidado em guardar a doutrina de Cristo, para não se desviar dela. E eu estou aqui convidando você a buscar, analisar, observar todo o ensinamento que Jesus deu, para ver se você está andando prudentemente por eles, ou se você não está adorando a Deus em vão, seguindo o preceito de homens e não de Deus, que é o que Cristo ensinou. E olha quantas abominações, heresias, paganismo, misticismo é pregado dentro do sistema religioso, dentro desse princípio de igreja. Deixa eu te recapitular aqui e fazer uma observação bem rápida do que eu ensinei aqui. Esse termo, igreja, esse princípio de igreja, casa de Deus, olha quantas abominações o povo está vivendo nesse entendimento. Vamos lá. Criaram um lugar onde centralizam tudo para o povo viver dentro desse lugar, chamado de igreja, onde dizem que é casa de Deus, é templo, é santuário, onde tudo é centralizado nesse lugar. Isso é mentira. O Evangelho não ensina isso. Criaram um altar dentro desse lugar. Olha quanta mentira dentro da mentira. Criaram um lugar dentro desse lugar chamado igreja. Criaram um lugar chamado santuário, onde ensina o povo que ali é um lugar santo, onde quem está ali
tem que estar santificado, cheio da unção. São as autoridades espirituais que ficam ali. Os ungidos. Olha quanta mentira dentro de mentira. Criaram os homens como autoridade espiritual, que são os ungidos, que dizem que são a autoridade espiritual de Deus. E eles agora se colocam para o povo, cobrando submissão do povo a eles, como se eles fossem a autoridade de Deus para o povo de Deus. Estabeleceram agora rituais, cerimoniais, objetos, criaram meios como forma de alcançar a graça de Deus, como forma de Deus operar. É objeto, é culto, é pacto, é voto, é ritual, é cerimonial, a ponto de colocarem a salvação restrita aos rituais, aos cerimoniais, tirando a exclusividade e a singularidade do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, aonde eles adicionam outro meio de salvação ao sacrifício de Cristo. Se não for batizado, não é salvo. É ou não é isso? Que o povo aprende lá dentro. Ele diz que é mentira. Não, nós não ensinamos isso. Ensina assim. Eles estão pregando isso abertamente. Se não der o dízimo, não é salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. Se não estiver dentro das igrejas deles, não é salvo. Eles ensinam isso sim. São tão mentirosos que eles dizem que não. Colocaram como serviço a Deus, como obra de Deus, trabalho religioso, onde o povo escraviza a sua vida, devota a sua vida, assumem compromisso dentro de responsabilidade, de tarefa, obrigação e deveres religiosos. Eles colocam isso como obra de Deus, serviço a Deus, para viver para Deus. Condicionam as pessoas a viver tudo de Deus centralizado no ambiente igreja, onde a direção que o povo segue não é Cristo. É a direção dos homens que leva o povo a viver essas mentiras, esse paganismo, essas abominações que levam o povo a desviar e se perder de Cristo pelo entendimento corrompido que não condiz com o Evangelho. Estão desviados da vida com Deus pelo entendimento corrompido da verdade do Evangelho. Estão vivendo sua reunião, estão vivendo seus ajuntamentos, estão vivendo sua fé em Deus, estão vivendo sua esperança de salvação, estão vivendo suas manifestações de Deus, estão vivendo suas reuniões nas suas casas de Deus, tudo isso em vão, porque estão sem o entendimento do Evangelho, e nada disso é aceito por Deus, se não tiver submisso pelo o Evangelho. Paulo vai dizer, se vocês não permanecerem nesse Evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem se salvar. Paulo nunca orientou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja para ser salvo. Nem católica, nem evangélica, nem nenhuma outra. Os apóstolos sempre mostravam ao povo, salvação é unicamente, exclusivamente em Cristo. É isso que o Evangelho mostra. E Paulo vai dizer, se vocês não tiverem e não permanecerem nesse Evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem se salvar. E que Deus continue abençoando as nossas vidas e nos dando a oportunidade de ser corrigido e corrigir a nossa vida com Deus enquanto temos tempo, para não estar andando perdido dele, pensando que está na direção dele, e no final do labor desta vida,
quando daqui passar para a eternidade, sofrer grande decepção, vergonha e desprezo eterno. Porque só vai prevalecer quem está na verdade, que é Jesus, o Evangelho que nos revela. Não é dentro de nenhuma igreja, seja qual for ela. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém?